Hoje eu vou te ensinar tudo sobre a amamentação, minha experiência, mesmo que você ache que você não seja capaz de amamentar, porque eu tinha tudo para não conseguir, como eu vou te explicar, e tô amamentando de forma exclusiva até o momento, onde meu filho tem 5 meses e meio. Eu tenho certeza que tudo o que eu vou te contar é uma novidade para você, porque eu aprendi na Irlanda com as minhas experiências, conversando com profissionais da saúde de lá e fazendo muita pesquisa também. Olá, meu nome é doutora Isabela Lanzieri, eu sou médica funcional integrativa, eu atendo mulheres do mundo todo, principalmente tratando problemas hormonais como mioma, endometriose, pré-menopausa, menopausa, pessoas que querem perder peso, engravidar, tratar da tireoide, do cansaço e também para quem não pode passar comigo de forma individual, eu tenho um curso sobre leituras de exames de sangue de forma simples e otimizada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para se você também quiser conhecer meu trabalho. Vamos lá? Quando tudo o que você faz ou o que falam para você fazer dá errado. Bom, antes de começar a amamentar, eu ouvi de familiares e não foi possível amamentar, que foi muito difícil, que não tinha leite o suficiente, que às vezes o filho queria muito mais do que a mãe poderia dar. E aí acabaram fazendo essa transição para fórmula. Então, eu comecei a ficar com receio. Eu vou ser capaz de amamentar? Afinal de contas, meu peito é pequeno, eu não tenho peitos grandes. Eu comecei a ficar pensando sobre isso e comecei a conversar com várias pessoas de vários lugares lá dentro da Irlanda, onde eu moro. Hoje eu tô no Brasil, mas eu estava lá na Irlanda na época. E eu vou te contar tudo que eu aprendi também na faculdade de medicina, de forma rápida para que você possa compreender. Primeiro, como que acontece a amamentação? A gente depende de alguns hormônios para que a gente consiga ter a amamentação plena. A gente depende do estrogênio, da progesterona, que fazem um pico muito elevado durante a gravidez. Todos esses hormônios estão muito elevados no nosso sangue durante a gravidez e, consequentemente, tudo isso vai fazendo com que a gente desenvolva ainda mais as nossas glândulas mamárias, as vias onde o leite vai ser produzido e vai passar. Mas a gente também depende da prolactina e da ocitocina, que são duas substâncias, dois hormônios que fazem com que a gente tenha tanto a produção de leite quanto a secreção e a liberação desse leite. E para que a gente, de fato, tenha essa produção de leite, toda essa cascata hormonal de estrogênio, progesterona, ocitocina e prolactina precisam estar em plena harmonia. E quando a gente tem o nosso bebê, a queda abrupta, quando sai a placenta desses hormônios estrogênio e progesterona, faz com que a prolactina comece a agir, a ocitocina, pelo fato da gente estar com o neném também, sentir o amor pelo neném, comece a agir. E aí, a partir desse momento, a gente começa a produzir de forma lenta o nosso colostro, que é uma secreção amarelada, mais espessa, mas que é riquíssima em proteína, vitamina lipossolúvel, imunoglobulinas, que são defesas, que é como se fossem vacinas para o nosso neném se defender contra agentes do meio externo e interno. E o que aconteceu comigo? Na época, quando meu neném nasceu, eu demorei muito tempo. Eu já produzia um pouco de colostro, mas não era suficiente. Então ele demorou para urinar, pelo fato dele ter pouca sucção de leite, e ele também não sabia amamentar. Então, minha experiência foi, inicialmente, ter muita dificuldade, mas o que para mim fez muita diferença foi a insistência e aceitar a ajuda das enfermeiras que estavam comigo no hospital, na maternidade. Então, essas enfermeiras ficavam comigo e mostravam as técnicas, porque mesmo que eu soubesse e já tivesse visto, seja em cursos que eu fiz nos hospitais lá da Irlanda, maternidade, seja na faculdade de medicina, na hora do vamos ver, é realmente diferente. Assim como a gente aprende, o neném tem que aprender. E essa insistência, a sucção faz com que a prolactina aumente. Bom, a enfermeira, que tem muita experiência, vai te dizer se você vai precisar, no início, complementar com fórmula ou não. O ideal seria não complementar com fórmula, seria você exclusivamente dar o seu peito. Mas no início, talvez a angústia da mãe seja muito grande e, consequentemente, a fórmula vem para fazer essa transição em algumas pessoas, e foi o que aconteceu comigo. Porque eu ficava pensando, a minha preocupação era tão grande que, consequentemente, minha dopamina aumentava, meu estresse aumentava e minha ocitocina diminuía. E isso iria impactar na minha produção e na minha injeção de leite, porque eu já estava estressada, já estava com privação de sono, e a fórmula veio para complementar. E aí, nos dias subsequentes, como eu estava mais tranquila, eu comecei a adotar algumas medidas que eu vou contar aqui para vocês, que o leite foi aumentando e eu consegui, de forma exclusiva, amamentar o meu filho. A primeira coisa foi a questão da hidratação. Quando a gente produz o leite e amamenta, a gente precisa de água, tanto para nós, aquilo que a gente já bebe, que nos é orientado, cerca de 2 litros de água por dia, mas tem o a mais do neném. No início ele mama pouco, mas isso vai aumentando. Então o ideal seria que a gente tomasse água a todo momento. Um copo d'água, tomar pelo menos 2 copos d'água por hora,
foi o que para mim fez muita diferença. Quando a gente calcula 35 ml por quilo para qualquer pessoa, para mim esse cálculo na amamentação foi diferente, foi 50 ml por quilo por dia. Então, por exemplo, se eu dei à luz com 60 quilos, eu teria que tomar 3 litros por dia, considerando esse cálculo de 50 ml por quilo por dia. Então faz a conta aí, seu peso multiplica por 50 ml, vai ser a quantidade por dia que você vai ter que tomar de água. Isso faz toda a diferença, porque você precisa de matéria-prima para produzir o seu leite também, você estando bem hidratada. Outras questões alimentares que me ajudaram: evitar a cafeína ao máximo, aumentar o consumo, por exemplo, de chá de camomila, isso me ajudou muito a ficar tranquila. Fazer caminhadas diárias também, isso para mim foi muito importante, pelo menos 15 minutos, quando o neném estava dormindo, meu esposo poderia ficar com meu filho. Então eu fazia caminhadas de 15 minutos, às vezes 20 minutos, para de fato ver coisas diferentes, sair de casa, mesmo que o neném não pudesse, sendo muito recém-nascido, sair de casa naquele momento, porque eu estava insegura. Então essas caminhadas diárias foram importantes. Respirar durante as caminhadas, fazer respiração consciente também foi muito importante. Uma outra coisa, que parece que não tem nada a ver, e foi muito importante para mim também, foi a imaginação e a sugestão do sono. Eu sempre, antes de dormir, nessas tanto sonecas que eu tirava durante o dia, quanto no sono noturno, sempre logo antes de dormir, eu imaginava uma cachoeira, como se eu tivesse na minha cabeça uma cachoeira de leite descendo, que são as sinalizações hormonais para o leite, e eu sempre imaginava uma cachoeira de leite vindo e meu corpo produzindo leite o tempo todo. E eu fiz isso, no início não dava em nada, mas eu insisti durante algumas semanas e eu comecei a ver que isso estava funcionando. Essa sugestão para o sono, como se o meu corpo estivesse produzindo muito leite, e também essa imaginação dessa cachoeira de leite. Isso foi muito importante, eu aprendi muito disso e fui adaptando no livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Vou deixar o link desse livro aqui embaixo também, para se ele puder te ajudar. Bom, e por fim, a última técnica que me ajudou, e foi assim, eu acho que a mais importante de todas, porque a ordenha para mim estava ficando difícil, foi o Power Pumping. Esse Power Pumping é como se fosse uma ordenha, só que estimulada por algo externo, que foi uma bombinha de leite. Isso foi algo que eu vi que várias pessoas aqui, conhecidas minhas, ou pacientes, ou alunas, não fizeram, e foi um diferencial para mim, para eu poder estimular ainda mais a produção de leite. Porque, querendo ou não, a gente fica cansada de ordenhar, e muitas vezes essa máquina externa vai nos ajudar a fazer essa ordenha. Eu também vou deixar o link aqui dessa bombinha que eu utilizei lá fora, mas também tem aqui no Brasil. E o que eu fazia? Essa bombinha vai fazer como se fosse uma ajuda para mostrar para o seu corpo que ele precisa de mais produção de leite. O meu bebê amamentava e depois que ele amamentava, eu fazia um a mais, vamos dizer assim. Então eu colocava e passava óleo de coco no meu seio para não dar muito atrito e não ferir. E aí eu fazia ordenha de 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro e 15 minutos de descanso. E repetia esse padrão 3 vezes no dia, só. Eu fazia esse Power Pumping e esse Power Pumping durante 2 semanas me ajudou a iniciar uma produção maior de leite e uma produção sustentada. Mas é claro, eu mantive alimentação boa, chá de camomila, hidratação. Tudo isso foi essencial para que todos esses processos funcionassem. Então eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se foi útil para você, comenta aqui qual foi a sua experiência. Para mim, todas essas pequenas chaves que eu te passei foram chaves essenciais para que, para mim, conceitos como você não vai conseguir, a privação de sono diminui muito a produção de leite, na sua família não conseguiram. Então tudo isso é uma quebra de paradigma, porque a minha persistência, paciência e insistência fez toda a diferença para que eu pudesse encontrar as informações corretas e agir para que meu filho tivesse a produção e a amamentação de forma exclusiva. Para mim era uma vontade muito grande, e a gente sabe que tem vantagens e desvantagens, mas as vantagens com certeza superam muito as desvantagens de fato fazer uma amamentação exclusiva.